Boa noite, irmãos, amigos presentes. Mais uma noite preparada pelo Senhor para expor as nossas vidas, a sua palavra. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor hoje pela manhã, com o tema da lição da nossa escola dominical, um tema muito rico e de muita edificação para as nossas vidas, extremamente importante para que nós possamos entender a importância de nos submetermos à vontade soberana do Senhor. Deus é soberano. Hoje de manhã nós nos dedicamos a estudar os 2 primeiros tópicos da nossa lição. E nós vimos então que em um mundo que só tem incertezas a nos oferecer em relação ao amanhã, em relação àquilo que planejamos, aquilo que pensamos em fazer, nada disso é certo. Tudo nessa vida é incerto, é inseguro. E é por isso que muitas vezes nós somos tomados pelo sentimento da ansiedade, do medo, quando percebemos que as circunstâncias não estão debaixo do nosso controle. Mas, em contrapartida, a nós que temos o acesso às verdades da palavra do Senhor, podemos perceber que a Bíblia, ao contrário do mundo, que só nos oferece incertezas, a Bíblia só tem certezas a nos oferecer. Só tem garantias. Porque aquilo que está registrado na palavra do Senhor, obrigado, irmão. Aquilo que está registrado na palavra do Senhor que iria acontecer, aconteceu. E aquilo que está registrado que ainda vai acontecer, certamente ainda vai acontecer. E é por isso que nós podemos confiar na soberania do Senhor. Na soberania que significa que Ele reina sobre todas as coisas. Ele tem o poder nas suas mãos. Ele é o dono, o criador do universo. E é por isso que nós temos a garantia da salvação, porque Deus é soberano para nos garantir a salvação em Cristo. Deus é soberano para nos garantir a vitória sobre a morte. Por mais que a morte física um dia nos alcance, nós temos garantia de vitória sobre a morte. Temos a garantia de um lar eterno nos céus. E enquanto estamos aqui vivendo nesse mundo de incertezas, temos a garantia na palavra do Senhor de que Ele estará conosco em todos os momentos. Independente das circunstâncias, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de vitórias, nos dias de lutas e derrotas. Deus é soberano. O homem pode até contestar, pode até duvidar da soberania de Deus, mas isso não tira de Deus, em hipótese alguma, a sua soberania. Hoje de manhã, nós estudamos o texto no livro de Êxodo, no capítulo 33, e vimos que Deus é soberano para oferecer graça e misericórdia a quem Ele quiser. E a história, a palavra de Deus nos mostra muitos exemplos em que Deus se compadeceu do homem, muitas vezes sem explicação lógica. Mas Deus, na sua onisciência, oferece misericórdia e se compadece de quem Ele quer se compadecer. Deus é soberano para oferecer misericórdia, para oferecer compaixão. Da mesma maneira, o Senhor é soberano também sobre a história. Ele é soberano sobre as nações. E nós temos muitos e riquíssimos exemplos na palavra do Senhor de várias circunstâncias onde Deus agiu através de autoridades, através de povos e nações poderosas que não tinham compromisso algum com Deus, não conheciam a Deus
e sem saber foram usadas e usados para cumprir os propósitos de Deus. Porque Jó escreve lá no capítulo 42 que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum. Se Deus decreta, quem o invalidará? Foi o que nós lemos hoje pela manhã no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 14. Deus é soberano sobre as nações. E se Ele é soberano em oferecer misericórdia, e se Ele é soberano sobre a história e sobre as nações, nós podemos descansar nisso. Descansar nessa verdade, nessa certeza. Que mesmo que enfrentemos dias difíceis, como iremos enfrentar, dias de incertezas, de insegurança política, insegurança social, de convulsão social, porque o mundo caminha nesse sentido. Nós sabemos que os dias são maus e tendem a ficar piores, mais difíceis para aqueles que desejam viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas Deus é soberano. Ele tem o controle das situações, das circunstâncias nas suas mãos. E da mesma forma que Ele usou homens como Nabucodonosor, como Ciro da Pérsia, que não tinham conhecimento de Deus, pelo contrário, eram homens que viviam longe de Deus, fazendo mal. Deus os usou e mostrou a eles quem é o verdadeiro Deus que tem o controle das coisas nas suas mãos. Ele pode usar homens assim hoje também. Então confie nisso. Eu sei que às vezes é difícil, nós olhamos as circunstâncias, vemos as coisas acontecerem, a injustiça presente, e às vezes essas circunstâncias nos tiram isso do coração. Deus tem o controle, irmãos. Deus é o maestro da história. Ele não perdeu o controle. Ele continua usando homens hoje, poderosos, que conhecem a Deus ou que não conhecem, mas Deus os está usando da forma que Ele quer usar. Poderemos enfrentar dias difíceis, mas certos de que Deus tem o controle e de que Deus está conosco para nos oferecer o consolo, a segurança, mesmo nos dias maus. E agora, nesses minutos que mais uma vez nós vamos estudar a palavra do Senhor, ler a sua palavra, nós vamos nos dedicar aos outros dois tópicos que nós dissemos de manhã. Deus é soberano na redenção e na eternidade. E Deus é soberano sobre as nossas vidas, individualmente falando. Deus tem o controle da minha vida, da sua vida. Mesmo quando nós, às vezes, achamos que temos o controle, é Deus permitindo que a gente, às vezes, tome alguma decisão, muitas vezes equivocada, e a gente se dá mal em algumas decisões, mas Deus está no controle. Deus é soberano. Nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos fazer a primeira leitura de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Nessa carta de Paulo aos Romanos, fica muito claro o plano de salvação de Deus através da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o objetivo principal dessa carta é que Paulo queria mostrar aos romanos que esta graça salvadora está disponível para todo aquele que quiser, para todo aquele que reconhecer o seu estado de pecador, de perdido e de que precisa se reconciliar com Deus. A graça está à disposição de toda a humanidade, seja ao judeu e seja ao grego. Deus acabou com a divisão que havia entre os povos, que criando a partir destes povos um povo seu, único, a igreja, para o adorar e para anunciar os seus atributos ao mundo.
E logo no início dessa carta de Paulo aos Romanos, ele já começa dizendo o propósito dessa carta. E ele diz no capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele já começa mostrando uma grande verdade, que o evangelho de salvação, o evangelho de Cristo, que anuncia que o Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu neste mundo, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, este evangelho é a única mensagem que pode trazer salvação ao homem, primeiro do judeu e também do grego. É o mesmo evangelho que anuncia salvação a todo o ser humano. E aquele que recebe esta mensagem, que crê na mensagem de salvação, como muitos de nós que estamos aqui um dia fizemos, reconhecemos a nossa condição de pecadores e dissemos: Senhor, nós precisamos desta salvação. Agora o apóstolo Paulo chega no capítulo 8, no versículo 1, e ele vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e que agora está em Cristo, agora nenhuma condenação há. Está livre, livre da condenação do pecado, livre do inferno, livre da morte eterna, livre, liberto pelo poder do Evangelho de Cristo. Nenhuma condenação há. E o apóstolo Paulo, então, ao longo de toda a carta, ele vai explicando em detalhes esse plano perfeito, completo, maravilhoso de salvação através do Senhor Jesus Cristo. E quando chega lá no texto da lição desta manhã, Romanos capítulo 11, os versículos 33 a 36, depois de dar um panorama de todo o plano de salvação, o apóstolo Paulo faz uma declaração de adoração ao Senhor. E ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele olha para esse plano de salvação, que não foi, como nós dissemos de manhã, um plano B. Deus não planejou, não tirou isso da cartola, não foi um plano B que ele criou depois de o plano A ter dado errado. Não. Desde a fundação do mundo, o plano de salvação, através do sacrifício de Jesus Cristo, já estava traçado. Já estava traçado. E o apóstolo Paulo agora olha para esta salvação maravilhosa que é oferecida a toda a humanidade e que pode reconciliar o homem que estava distante de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 2, estava morto nos seus delitos e pecados. Esta mensagem de salvação perfeita, ele olha para isso tudo, para o plano de Deus, e ele diz: como são profundas as riquezas do Senhor. Como é profunda a sua sabedoria e o seu conhecimento, a sua ciência. Quão insondáveis são os seus juízos. Não há palavras que possam descrever a profundidade da sabedoria de Deus. São insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis, incompreensíveis os seus caminhos. O homem, com a sua mentalidade natural limitada, não pode compreender os juízos de Deus, os caminhos de Deus. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo nos ensina que a palavra da cruz para aqueles que perecem é loucura. Porque o homem, sem a instrução do Espírito Santo, não pode reconhecer, não pode compreender esta mensagem. Como pode alguém viver uma vida de pecados distante do Senhor, mas em um momento se reconhecer como pecador, entregar o seu coração a Jesus e agora ser chamado de filho de Deus, herdeiro do dono e criador de todas as coisas?
e ter garantida uma salvação e uma vida eterna nos céus. O homem natural não pode entender isso. E é por isso que o apóstolo Paulo declara: são inescrutáveis, são incompreensíveis os caminhos do Senhor. E ele continua no versículo 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Deus não precisa de conselheiro, porque Ele é a própria sabedoria. Ele é o próprio conhecimento. É o Criador do universo. Não há quem possa oferecer conselhos a Deus. E tem muita gente querendo oferecer conselhos a Deus. Tem muita gente querendo dizer a Deus o que fazer. Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Que tenta determinar como Deus tem que agir com justiça com o fulano, como Deus tem que ter piedade e misericórdia do Beltrano. Deus é soberano. Quem pode oferecer conselhos a Deus? Quem somos nós? Diante de tamanha sabedoria e conhecimento e riqueza e glória e poder. Não somos nada. E ele continua no versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Será que nós temos algo a oferecer primeiro a Deus para que ele possa nos recompensar por algo de bom que temos a oferecer? O que diz a palavra do Senhor? Que as nossas justiças, o que nós temos de justiça para oferecer, são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Quem pode oferecer a Deus alguma coisa para ser recompensado por Ele? Nada. É por isso que a salvação é por graça. Nós lemos hoje de manhã em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação é por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não é por merecimento. Nenhum de nós fizemos nada que nos tornasse merecedores da salvação em Cristo Jesus. Não somos merecedores. Pelo contrário, somos totalmente imerecedores. Somos pecadores. Mesmo salvos, ainda pecamos. Falhamos. Mas o Senhor, na sua graça, nos oferece a sua misericórdia. E o apóstolo Paulo continua no versículo 36 e ele termina essa declaração de adoração dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se tem alguém que é digno de receber honras e glórias eternamente, é o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas vieram dele. Vieram a partir dele. Ele é a fonte de todas as coisas. É o Criador do universo. Tudo vem dele. Tudo é por ele. Ele é o sustentador de todas as coisas, o sustentador do universo. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Ele é o alvo de todas as coisas. Ele é a fonte, o sustentador e o alvo de todas as coisas. O Criador, aquele que idealizou o plano de salvação em Cristo Jesus e que é soberano para fazer cumprir este plano desde o princípio até o final. Nada foge do controle da soberania do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 21. Olha o que está escrito lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. A salvação vem de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus o Pai, para salvar o pecador. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, no momento determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho para salvar todo aquele que estava perdido, para trazer salvação a todos os homens. Agora, em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, descrevendo as verdades do Evangelho, ele diz o seguinte: olha, a mensagem que primeiramente eu vos entreguei, esta mesma mensagem eu recebi, e eu estou entregando a vocês, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras apontavam para a necessidade da morte de Cristo na cruz do Calvário. No Antigo Testamento nós encontramos várias figuras que apontam para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E este Cordeiro foi sacrificado, segundo as Escrituras, porque foi plano de Deus. Plano de Deus. Mas ele não simplesmente morreu, mas ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Plano de salvação de Deus. E ele conclui lá nos versículos 54 a 57 desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, 54 a 57, ele vai dizer o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Pode passar, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O Senhor Jesus venceu sobre a morte e sobre o inferno. E agora o apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é uma arma, é aquilo que representa o poder de ferir. Onde está o poder de ferir da morte agora? Porque Cristo ressuscitou e agora nós temos a garantia de que ressuscitaremos juntamente com Ele para vivermos na eternidade na sua presença. Somos vencedores com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Onde está o poder da morte sobre a minha vida, sobre a sua vida? Se é que você tem Cristo como Salvador. E podemos dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nasceu neste mundo no tempo determinado por Deus. Viveu como um homem, esteve sujeito às mesmas tentações que nós somos sujeitos, venceu sobre tudo isso, morreu numa cruz, derramou seu sangue, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, porque foi plano de Deus. Deus é soberano, e Ele foi soberano para cumprir o seu plano de salvação para o homem. E da mesma forma, Ele é soberano para nos garantir a vitória sobre a morte e a eternidade nos céus.
Você crê nisso? Porque esta certeza pode trazer consolo ao seu coração. Deus é soberano para fazer cumprir os seus propósitos. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Aqueles 24 anciãos estão diante do trono e eles entoam esse louvor ao Senhor, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Como a soberania de Deus na redenção nos ajuda a confiar em seu plano, mesmo nos momentos difíceis. Que resposta nós podemos dar a esta certeza da soberania de Deus em relação ao seu plano redentor? A resposta é uma só: adoração a Ele, como nós acabamos de ler. Adoração a Ele pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, pela sua graça ofertada a cada um de nós. Humildade, entrega real, verdadeira, não de palavra, mas de prática. Nas nossas vidas do dia a dia, vivermos para a glória de Deus, porque Ele venceu a morte e Ele nos fez vencedores juntamente com Ele, porque Deus é soberano. E Deus também é soberano sobre as nossas vidas. E eu disse de manhã que esse conhecimento sobre a soberania de Deus, muitas vezes nós conhecemos na teoria, mas temos dificuldade de aplicar isso na prática, né? Porque nós queremos ter o controle das coisas. Nós queremos ser soberanos e gostamos de nos sentir soberanos sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre a nossa família. Eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor para os filhos, para minha casa, para o meu lar, para a minha vida secular. Nós gostamos de achar que damos conta, que estamos no controle, fazemos planos e nos surpreendemos quando algo não sai como planejado, porque conseguimos entender, e é só aí que a gente percebe, né, que nós não somos soberanos. Nós não temos o controle, mas Deus é soberano, inclusive sobre as nossas vidas. Deus governa cada detalhe da nossa existência. E muitas vezes Ele nos dá a liberdade de fazermos as nossas escolhas, porque Deus tem a sua vontade permissiva. E foi assim durante toda a história da humanidade. Homens tiveram o livre-arbítrio de escolherem aquilo que queriam fazer, os caminhos que queriam seguir, muitas vezes sabendo qual era a vontade de Deus. Mas escolheram desobedecer, escolheram trilhar os seus caminhos. E as consequências, às vezes, elas não são as que a gente esperava, né? Porque nós traçamos os nossos planos, mas quem conhece o amanhã, quem é onisciente, é Deus. Nós não somos oniscientes. É por isso que é difícil, às vezes, de aplicar isso. Porque nós gostamos de achar que temos o controle. Mas é importante trazermos à nossa memória que Deus governa todos os detalhes da nossa existência. Salmo 139, os versículos 1 e 2 primeiro. Salmo 139, versículos 1 e 2. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. De longe entendes o meu pensamento. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes mesmo que eles existam. O Senhor sabe. Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o levantar,
Os seus olhos estão todo o tempo sobre cada um de nós. Será que é possível escondermos da face do Senhor? O salmista, é só ler o Salmo 139 todo. Você vai ver que não dá para fugir da presença de Deus, não dá para se esconder dele. Você pode ir para as maiores profundezas do mar, pode ir para as maiores alturas dos céus, Deus estará ali. E Ele nos conhece na maior intimidade. Na maior intimidade. E Ele diz no versículo 16, coloca no 14 até o 16. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O Senhor já conhece todos os nossos passos. Aqueles que nós demos, aqueles que nós ainda vamos dar, os pensamentos que teremos, as intenções do nosso coração, Ele conhece tudo. E o salmista diz que todas essas coisas já foram escritas nos livros do Senhor. Elas, antes mesmo de serem formadas, antes mesmo que nenhuma delas houvesse, existisse, o Senhor já era conhecedor de todas elas. Esse é o Deus que governa cada detalhe da nossa existência. Isso é a onisciência de Deus. Provérbios 16, verso 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor dirige os passos. O homem pode até considerar os caminhos que ele quer tomar, mas quem dirige os passos é o Senhor. Às vezes Ele deixa a gente trilhar por alguns caminhos, mas Ele está na direção. Ele não perdeu o controle. E até dos detalhes mais simples, Deus cuida. Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31. Olha só. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Esse por um ceitil a gente pode entender por algumas moedinhas. Um valor irrisório, pequeno. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Olha só. Passarinhos, mesmo que valham tão pouco, um valor tão pequeno diante dos nossos olhos, mas nenhum deles cairá em terra se não for a vontade do Pai. Você tem noção disso aqui? Que Deus governa todo o universo, todos os animais, todas as suas criaturas estão diante dele, estão diante do seu comando. Ele tem o governo de todas as coisas. E olha só, ele continua no versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Alguns têm pouco, outros um pouquinho mais, né? Mas Deus sabe. Deus conhece mesmo aqueles que têm mais cabelo. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Que Deus é esse? Será que nós conseguimos compreender a grandiosidade disso? Eu fico lembrando de Jó. Jó, talvez ali, né, incentivado pelos questionamentos dos seus 3 amigos que começaram a questionar ele. Olha, você está em pecado, é por isso que essas coisas ruins estão te acontecendo. Você deve ter falhado em alguma coisa. E aqueles 3 amigos vão falando com ele, vão falando com ele. E chega um momento que Jó começa a se questionar mesmo. E ele começa a questionar a Deus. E ele começa a dizer, olha, mas eu vivo na presença do Senhor, eu ando nos seus caminhos. E ele faz alguns questionamentos ali. E Deus, em silêncio, o livro todo. E aí chega lá no final,
e Jó tem a oportunidade de ouvir algumas palavras do Senhor, e chega lá no final do livro, lá no capítulo 42, ele chega à conclusão, depois de ouvir tudo que Deus tinha para falar com ele. E ele achava que conhecia Deus, ele achava que entendia de Deus. Mas depois de Deus se revelar ainda mais intimamente para ele, ele diz: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, Jó achava que conhecia Deus, mas ele percebeu que ele falava daquilo que ele não conhecia, porque nós não conseguimos compreender a grandiosidade de Deus e da sua soberania. É por isso que Tiago nos ensina lá no capítulo 4, os versículos 13 a 15. Olha só, lição para nós. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque Deus é quem tem o controle do amanhã. Aqui não existe uma repreensão quanto a fazer planos. Porque nós fazemos planos. Nós temos os nossos projetos pessoais, familiares, mas precisamos entender que é Deus quem está no controle das coisas. E que esses planos só irão se cumprir da forma como nós planejamos, se Deus permitir. E é por isso que ele diz, olha, o melhor é você dizer, se Deus quiser. E se nós vivermos, nós faremos isto ou aquilo. Reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo experimentou isso. E todos nós experimentamos isso, na verdade. Você já deve ter sentido, em algum momento, o Senhor falar com você e direcionar alguma decisão. Se nós abríssemos para ouvirmos algumas experiências, eu tenho certeza que muitos teriam alguma experiência para compartilhar conosco. De um momento em que você, às vezes, estava em dúvida quanto a alguma decisão, quanto a algum caminho a seguir, e você sentiu audivelmente o Senhor falar no seu coração o que era melhor fazer. Nós sentimos isso, o Senhor fala conosco. E olha só a experiência que o apóstolo Paulo viveu. Atos capítulo 16, os versículos 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não permitiu, porque não era a vontade do Senhor. E ele continua no versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. O projeto era o quê? Não, nós vamos lá para a Bitínia, nós vamos pregar o evangelho lá. Eles estavam planejando pregar o evangelho. Mas não era a vontade do Senhor que eles fossem para aquele lugar. Deus tinha outros planos. E o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E ele continua, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Planos foram traçados. Eles tinham projetos. E projetos bons. Projetos de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho. Mas o Espírito Santo tinha outros propósitos para a vida de Paulo naquele momento. Porque Deus é soberano. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Você confia que Deus está no controle de todos os detalhes da sua vida? Porque se você confia nisso,
você pode descansar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem entender todos os propósitos do Senhor, nós podemos descansar, porque Ele tem o controle das nossas vidas. E é por isso que nós podemos submeter os nossos sonhos, as nossas decisões à vontade do Senhor. E, em especial, viver uma vida de gratidão, pois as nossas vidas estão seguras nas mãos do Senhor. Descanse nisso. Os dias são maus, mas o Deus a quem você serve é soberano. Ele não perde a soberania, Ele é o dono do universo, Ele tem todo o poder nas suas mãos. É como o jardineiro cuidando de cada planta, como Deus cuida individualmente da vida de cada um de nós. Deus te conhece pelo seu nome. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Deus conhece os seus passos, os pensamentos do seu coração, mesmo antes de existirem. Porque Ele é soberano, Ele conhece cada uma das suas plantinhas. Deus é soberano em sua graça, em oferecer misericórdia. Deus é soberano sobre a história e sobre as nações. Deus é soberano no seu plano redentor. Ele é soberano para nos garantir a eternidade. E Ele é soberano sobre as nossas vidas. E a resposta que Ele espera de cada um de nós, diante da sua soberania, é reverência, descanso, adoração e entrega. Adore a Deus. Descanse nele, entregue sua vida a Ele. Em especial, se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador. Como nós dissemos, Deus é soberano para reconciliar a sua vida com Deus. Ele moveu céus e terra para fazer cumprir o seu plano de salvação, através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue pela sua vida, para pagar o preço dos seus pecados. Esse é o único caminho que pode conduzir o homem de volta a Deus. Nós vamos terminar com aquela declaração de Davi que nós lemos hoje de manhã, para nós encerrarmos. E que seja a declaração do coração de cada um de nós, não somente agora, mas todos os dias da nossa vida. Um reconhecimento verdadeiro de quem é Deus, da soberania de Deus, de como nós não somos nada diante do poder de Deus e de como nós devemos ser gratos a Ele pela sua soberania. 1 Crônicas, capítulo 29, os versículos 11 a 13. Coloque essas palavras no seu coração. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele continue falando aos nossos corações, nos fazendo conhecer os seus atributos, e que isso nos faça vivermos uma vida cada vez mais próxima dele. Amém.